Aí, cara, ele... E eu sempre fiquei... Arroz é uma coisa que eu gosto muito. Gosto muito mesmo, sabe? Muito. Se eu chegar na minha casa, por exemplo, às vezes 4 horas, 5 horas da manhã com fome, eu faço uma panelinha de arroz e como com tomate e azeite. Para mim é um jantar maravilhoso isso, sabe? Eu gosto muito de arroz. E aí, sempre insisti muito em aula, em cursos dando aula, insisti muito. E depois a gente, como eu cheguei a dar aula, a gente entra nessa nova etapa da conversa. Mas sempre em cursos, eu sempre fui, assim, não é rígido, mas exigente para que o aluno chegasse num ponto do arroz, assim, que eu falasse, agora seu arroz está bom. E aí os próprios alunos começaram a falar, puta merda, você vai fazer curso com ele? Putz, se você errar o arroz, ele fica bravo, rapaz. Mas num tom de brincadeira. E quando eu fui fazer um evento com o Edu Guedes, nós temos uma palestra junto, eu e ele, fizemos uma palestra juntos, ele perguntou para mim, ele falou, é verdade que você é o cara do arroz? Eu vim fazer arroz no meu programa. E fui fazer arroz no programa dele. E no programa dele aconteceu uma situação muito inusitada, assim. Que eu estava cozinhando, fazendo arroz, o programa dele é ao vivo, né? E eu emprego uma técnica em meu... Eu não faço arroz com água, por exemplo, em hipótese alguma. Mas não coloca? Não coloca. Lavagem a seco? Não, primeiro que arroz não se lava. Não se lava? Não se lava, arroz não se lava, não façam isso. Já isso aprendi errado, então. Arroz não se lava. Se você ler no pacote, você vai ver que o arroz foi lavado já 2 vezes, se não me engano, ele é lavado, embalado a vácuo e lavado. Então não lave o arroz, porque aquela água branca que vai saindo do arroz é tudo que ele tem de bom para você, que é o amido. Depois daquilo você come uma casquinha. Pois vê o programa aí. Então, aí tem um detalhe importante, já que você falou mami. Se sua mãe lava o arroz, acabou. Você cala a boca que ela tá certa. Ela tá certa? Com mãe não se discute, Mames, né? Tá certo então. Ele que errou, mano, me desculpa. E aí eu não lavo o arroz, eu não faço arroz com água, eu uso no mínimo um caldo de legumes, um caldo de... Eu gosto mesmo é com caldo de galinha, com caldo feito por mim, caldo feito de galinha. Não é o Knorrzinho, não? Não é nenhum outro. Não é nenhum outro. É um caldo feito por mim. E você sabe que eu tive um professor, um cozinheiro, na verdade, que virou meu amigo depois de trabalhar alguns anos com ele, e ele dizia uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele dizia que você só se torna cozinheiro quando a indústria para de cozinhar para você. Então, quando você deixa de comprar o seu molho de tomate, você faz o seu. Quando você deixa de comprar o seu caldo de galinha, você faz o seu. Aí você se tornou cozinheiro. Então, eu tomei aquilo como meta na minha vida e persegui. Então, eu gosto do arroz feito com caldo de galinha, com caldo de frango. E depois que você coloca o líquido no arroz, tecnicamente, não se deve mais tocar no arroz, em hipótese alguma. Até que o líquido seque. Porque se você tocar no arroz, se você mexer no arroz, ele libera o amido e acaba colando no outro. Por isso que risoto se mexe. Risoto sim, risoto mexe sem parar, para que você libere o amido. E ele criar aquela papa toda. E eu estava cozinhando no programa do Edu, e ele veio com a colher na minha direção, assim, eu enxergo mal pra caramba desse lado aqui, mas eu vi a colher, cara, vindo assim, sabe? Pra mexer no arroz. Isso, e quando ele foi pôr a colher, eu falei, não. Eu falei, não mexa no arroz. Para, não mexa no arroz. Ao vivo. Aí fudeu, né, cara? Então por isso... E ele, como é muito de televisão, como ele tem toda essa pegada, como ele sabe lidar com a situação, porque um outro apresentador qualquer poderia naquele momento dizer, pô, desculpa, eu pensei que poderia, tal, não mexo mais. Ele não. Naquele momento ele falou, mas, poxa, Delmas, a dona de casa que está nos assistindo mexe. Como que eu não vou mexer? A dona de casa que está assistindo agora, por favor, entre em contato com a senhora, mexe ou não mexe no arroz? Aí pronto, virou. Caraca. Aí eu já andei até na feira, assim, 10 horas da manhã e ouço os caras gritando, não mexa no arroz. Eu falo, porra, obrigado. Na padaria, você vai comer alguma coisa, os caras, não mexa no arroz. Tá bom, obrigado, filho, não pode deixar. Tem toda uma ciência, então, por trás do cozinhar o arroz, né? A gente acha que é só jogar água. Para quem gosta muito de arroz. Por exemplo, eu gosto de fazer arroz, se eu não tenho condição de fazer um caldo, por exemplo, mas vou te falar uma coisa que fica muito bom. Você fazer, por exemplo, um chá de jasmim e fazer um arroz de jasmim. Agora fala por que é o jasmim para esse... Eu nunca nem vi chá de Tudo bem. jasmim. É o chapeiro aí. Um chá de hortelã e fazer um arroz de hortelã.
Com o próprio faz o chazinho. Faz mesmo. o chá e com esse líquido você faz o arroz. Rapaz, fica bom isso aí, pessoal. E aí, fica, pô. Porque não é porque você pensou no hortelã que ele é doce, viu? Não é porque você pensou no chá, porque agora na sua cabeça veio doce, né? Mas Eu não já é, tô- não já é tô pensando, doce. tipo, um Ele só arroz é doce doce se já. você pôr açúcar. Caraca. Qual que é a diferença entre ser um cozinheiro e um chefe de cozinha? Olha, agora você falou uma coisa que eu venho